Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Ceará entra com potência máxima no mercado global de mobilidade elétrica com o lançamento do primeiro carregador automotivo de 600 amperes desenvolvido no mundo. O equipamento promete transformar o mercado com o carregamento ultra rápido do veículo eletrificado. A venda de carros elétricos no Ceará está em forte crescimento. No primeiro semestre de 2024, a comercialização desse tipo de veículo triplicou, com um aumento de 194% nos emplacamentos em comparação com o mesmo período de 2023. Atualmente circulam pelo estado cerca de 9 mil veículos elétricos ou híbridos. Esse crescimento supera a média nacional e evidencia a necessidade de desenvolver infraestrutura de carregamento e suporte para esses carros. Um dos gargalos que ainda existe relacionado à utilização de veículos elétricos é o tempo de recarga das baterias, que costuma demorar cerca de 1 hora, bem mais do que se gasta para encher um tanque em um posto de combustíveis, um carro convencional, por exemplo. Mas a solução para esse problema está aqui, em Caucaia. Aqui está sendo produzido o Plug 600, uma solução mais avançada para a recarga de veículos elétricos. O equipamento possui 600 amperes. É o único no mundo que oferece carregamento ultra rápido, ideal para reduzir o tempo de parada e aumentar a rotatividade. De acordo com o cientista industrial Fernando Ximenes, que criou o supercarregador, o tempo para recarga é de apenas 5 minutos. O Plug Station, ele consegue simultaneamente carregar 2 veículos elétricos ao mesmo tempo em 5 minutos. Tá? A diferença é que o usuário, qualquer atividade, seja empresarial, seja estudantil, seja a dona de casa, qualquer pessoa, o corretor de imóveis, ele precisa trabalhar, ele precisa atender a sua necessidade. E faltava no sistema de veículos, faltava essa composição, os carregadores ultra rápidos que são a tendência. E nós saímos na frente. O cálculo foi atender a demanda, uma regra de 3, atender a demanda que o usuário comum abastece o seu veículo com o combustível comum nos seus postos. Então, a média de abastecimento é 5 minutos. Então, eu estudei, dimensionei para que 600 kW atendesse a demanda de 5 minutos. E nada melhor do que carregar 2 veículos elétricos ao mesmo tempo em 5 minutos, 12 veículos por hora, e atender também a um investidor. Atende o usuário com economia em torno de 15% a 20% do custo, e o investidor ganhar dinheiro comprando a máquina e tendo a sua máquina, o seu componente, o seu equipamento para atender a demanda e ganhar dinheiro porque é financeiro. Então, como eu digo, já disse em muitas entrevistas, tem que somar o ambiental, o ecológico, com o financeiro e o conforto. Essas 3 coisas são cruciais. Fernando Ximenes explica que o equipamento é destinado a empresas como postos de combustíveis, supermercados, shoppings ou condomínios, pois é necessário que o local onde será instalado possua uma subestação de energia. A instalação do carregador é realizada por uma equipe de engenheiros e mecatrônicos que analisa a rede de abastecimento energético, capacidade instalada e a viabilidade de acesso veicular. Esses carregadores que estão chegando, a eletromobilidade, esse segmento está chegando muito exponencial. Então, os carregadores, por exemplo, que vem no automóvel, é um carregador de 7 kW, tá? É um carregador caseiro, vamos dizer assim, não é um carregador profissional. É um carregador para atender o usuário que comprou aquele veículo elétrico ou eletrificado e para atender na residência dele, com a carga da residência dele. Sobe-se, alguns automóveis estão chegando com carregadores de 400 e alguns estabelecimentos têm carregadores de 22 kW. Esse carregador ele tem 600 kW, é 30 vezes maior ao carregador que existe no mercado de 22 kW. Então, com a física, com essa carga, supercarga, nós conseguimos atender a necessidade
principalmente o conforto do usuário. Então o usuário vai chegar no posto de combustível, como vai chegar no supermercado, enquanto ele está dentro do automóvel, ele pluga, é autosserviço, em 5 minutos ele olha lá o seu WhatsApp, lê o jornal, lê uma revista e toma aquele cafezinho, bate papo com um amigo, e enquanto isso, quando ele perceber, o veículo dele está carregado. Além de revolucionar o mercado, o carregador ultra rápido se torna mais um aliado na revolução tecnológica que tem a vanguarda cearense, na busca por produtos mais sustentáveis e atentos ao futuro do planeta. Quem teve descontos indevidos no dinheiro de aposentadorias e pensões deve ficar atento às etapas divulgadas pelo governo federal para a comprovação dos descontos e possíveis futuras devoluções no caso dos valores. Muitas pessoas com pressa de resolver essa questão estão indo a agências do INSS, mas a dica é ter cautela e seguir alguns passos de forma online pelo aplicativo. A nossa equipe foi conversar com um especialista para saber, no caso, o que fazer nesse momento. Esse é um dos temas do momento, porque realmente impacta muitas famílias. E a gente sabe que parte desse público são pessoas que não têm realmente esse acesso ou essa habilidade com o meio digital, com o aplicativo. E por isso a gente está com a Cláudia Martins, advogada, especialista nessa temática, que pode orientar essas pessoas, Cláudia, que estão aguardando aquela confirmação, a notificação no aplicativo do INSS, mas muitas vezes não têm paciência, querem ir à agência, querem resolver, querem uma solução. O que elas devem fazer? Bom, a notificação para algumas pessoas já veio pelo aplicativo semana passada. Quem não recebeu essa notificação, ela não precisa ir à agência. Ela tem duas opções. Mexer pelo aplicativo, então lá no aplicativo, quando você abre, vai ter a opção de informando sobre associação e empréstimo, você clica lá, vai ter a opção que não reconhece esse desconto, o INSS vai receber essa informação, ele vai ter 15 dias para procurar a associação que fez o desconto, para que essa associação comprove que a pessoa assinou um documento autorizando. Se a associação ela não comprova, aí o INSS dá mais 15 dias para a associação devolver e restituir esse valor para o beneficiário. Então, a gente vai ter que aguardar esses passos para conseguir receber esse valor. Agora, tem muita gente que não tem essa paciência e essa habilidade, como eu falei, com a internet. E o que fazer? Deve buscar a agência ou isso não é realmente o ideal, não é o momento? Há um canal que possa auxiliar essas pessoas que não têm essa habilidade? Isso, assim, o INSS já informou que o atendimento não vai ser presencial, então não vai adiantar ir à agência, chegar lá cedo e fazer fila, porque vai voltar para casa sem a informação e provavelmente aborrecido. O ideal é que se tente pelo aplicativo, que é a maneira que eu sei que para o idoso é mais difícil, mas se pedir ajuda ali a um familiar vai ser a forma mais fácil. E a segunda opção é tentar pelo telefone 135, mas a gente já tem tido informação dos nossos clientes que tem sido difícil o atendimento pelo telefone. Certamente pela pressa, pela procura por informações. Isso, com certeza, pelo número de ligações que têm sido feitas, por conta desses descontos indevidos, o telefone deve estar bastante ocupado. Então, ou tenta pelo telefone, mas a melhor forma, sem dúvida, é o aplicativo, porque vai ser mais ágil. O recado final, portanto, é paciência, aguardar toda essa dinâmica que foi proposta, que foi anunciada pelo INSS? Isso, o ideal é que a pessoa faça esse procedimento pelo aplicativo e aguarde. A previsão é que esse alô seja recebido aí em 45 dias e caso, por acaso, a associação não tenha o valor, o governo federal assumiu a responsabilidade para ele de restituir. Então, vamos fazer o procedimento e aguardar que, com certeza, esse dinheiro voltará. Paciência sempre, Paciência sempre. Cláudia, muito obrigado pelas informações, dicas importantes. Vale salientar que esse vídeo ele pode ser compartilhado para pessoas da família que possam auxiliar, principalmente esses idosos, essas pessoas que não têm realmente essa facilidade em acessar o aplicativo e fazer exatamente, buscar todas essas dicas que a Cláudia falou. Por isso é muito importante que pessoas mais jovens possam auxiliar essas pessoas que passam por esse problema nesse momento e, claro, ter paciência, aguardar e acompanhar exatamente o avançar de toda essa questão. Eu volto com você aí no estúdio.
E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E o grupo NBS Gestão e Educação de Vitória, no Espírito Santo, chega a Fortaleza trazendo o MBA Gestão na Prática, especialmente desenvolvido para atender às necessidades de líderes, gestores e empreendedores com uma experiência exclusiva de aprendizado e networking. Sobre esse assunto eu conversei com o Thiago Bassetti, ele é CEO da NBS. Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar um pouco desse MBA que vocês estão trazendo aqui a Fortaleza, né? Pioneiro. Conta um pouquinho como é que foi pensada essa programação e todo esse pensar de capacitar pessoas. Joia. Bom, o Gestão na Prática, na verdade, é um case de muito sucesso, porque ele já começou grande. A gente entende que hoje há uma tendência natural dessas imersões, né, de final de semana, onde por muitas vezes o conteúdo é muito bom, mas é muita informação para pouco tempo. E há também uma resistência das pessoas em fazerem o modelo tradicional, muito acadêmico, teórico, onde vai ficar lá 1, 2 anos para se capacitar e muitas vezes com pouca prática. Então a gente entra nessa interseção, onde juntamos um grupo grande de empresários já testados no mercado, gente que está nativa, né, que parou para dar aula, não. Todo mundo nativo com seus negócios, empreendendo, gerando empregos, movendo a economia. E cada mentor desse vai passar a sua experiência, não com um discurso bonito contando vitória, mas com ferramentas de gestão na prática para o cara sair da aula e usar na empresa no dia seguinte. Então a gente propôs esse modelo e os alunos ficaram encantados, porque de fato muda a vida de quem está ali com a gente. E quais foram as principais dificuldades que você observou no mercado, né, para poder colocar nesse cronograma para apresentar para esse público? A verdade é o seguinte, a gente tem alguns números que são preocupantes e é ali onde deu o alerta da dor. Por exemplo, 8 em cada 10 empresas no Brasil fecham nos primeiros anos. Só no ano passado foram 2.400.000 empresas que fecharam as portas. No ano anterior, 2 milhões de empresas. Então assim, vem numa crescente. E não é porque o brasileiro não é trabalhador, não é porque o cara não entende do produto que ele está vendendo, não. Normalmente sim, o cara acorda cedo, rala muito, sai tarde, acaba não tendo vida familiar. Mas ele não entende gestão, de controles e processos, certo? Então, nas nossas aulas, a gente ali tem uma aula à noite, a gente já dá a ferramenta para o cara, para no dia seguinte ele implantar na empresa dele e ter um resultado diferente. E nosso grupo de mentores são de 11 mentores, cada um com uma área de atuação específica. Então, por exemplo, vamos ter ali Rogério Salome, o cara fundou a Wine.com, um dos maiores e-commerce de vinhos do mundo. Então ele conta um pouco da história dele, porém ele fala o que ele fez na prática. E como ele agiu com cada revés que teve no negócio, que a gente sabe que o negócio não é linear de crescimento, né? Tem altos e baixos. Então ele vem e traz essa experiência, 2 dias intensos de aula, não é uma palestra, é uma aula. Aí tem o Alex Anton, o cara foi estrategista-chefe do iFood, entrou no iFood com faturamento e saiu muitas vezes maior. Ele cuidou de toda a estratégia e sócio também. Temos a Mônica Porto, contadora mais influente do Brasil. Então, em aula, ela vai ensinar, por exemplo, estratégias tributárias, como ter acesso a alguns subsídios que no Brasil tem, de acordo com as regras do jogo. Então, a gente tem um timaço de líderes que está dando aula no Gestão na Prática. Por exemplo, o Rogério Salome, o cara fundou a Wine.com, que é um dos maiores e-commerce de vinho do mundo. Acabou depois se associando ao Abílio Diniz, fez a venda do negócio. E onde ele conta não é a história bonitinha do negócio, mas o que tem que fazer no dia a dia, na prática, com ferramentas de gestão para o negócio escalar. Temos a Mônica Porto, que é uma das contadoras mais influentes do Brasil. Então ela consegue ensinar em sala de aula como ter acesso aos benefícios fiscais, como você vai abrir uma empresa do zero, que tem que pensar, o que tem de ferramenta disponível para utilizar. Temos a Juliana Velo, ela foi trainee do Grupo Pão de Açúcar em São Paulo e depois cargo alto na Ambev em São Paulo também. Ela capitaneou um projeto de abertura de 300 franquias em 1 ano. Então, todos os professores são testados no mercado.
E essa é a grande diferença do gestão na prática. É mostrar justamente as dores do mercado na prática mesmo, né? O que de fato está acontecendo, como esse gestor driblou, né, passou, aprendeu, né, com essa sua expertise na prática, para quem está já se preparando para talvez acontecer, ou que já aconteceu, como engatar, né, como olhar diverso, né? Isso. Hoje o que a gente vê muito no mercado são grandes eventos, com palestras e contando vitória. No nosso caso é diferente. Nas aulas, os alunos saem com um plano de ação, do passo a passo do que fazer no teu negócio, para o negócio virar. Isso se você é um empreendedor, dono de negócio. Agora, se você é um líder, você sai também com um plano de ação para como liderar a tua equipe. Com indicadores, com métricas, como medir, como dar feedback, como contratar. Então a gente tem um desafio hoje muito grande em qualificar a mão de obra. Essa é uma dor muito grande no mercado. E o gestor na prática vem com uma mão na roda. A gente consegue qualificar pessoas ali que vão se transformar em fator multiplicador. Cada pessoa que passa por esse treinamento conosco vai replicar isso dentro do negócio, e aí é onde vai de encontro com a nossa missão, que é formar uma nova linhagem de líderes e gestores no Brasil. E para saber mais informações, inscrições também, como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, por e-mail, o adm@nbsoficial.com, ou nas redes sociais, que é o NBS Oficial, no nosso Instagram, pode mandar um directzinho ali, que a nossa equipe comercial vai entrar em contato. Tá joia. Muito obrigada mais uma vez, Thiago. E até uma próxima oportunidade. Tá joia, eu que agradeço. Obrigado. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora falando em saúde, procedimentos que vão além do rejuvenescimento superficial e promovem uma regeneração profunda da pele ganham espaço nas clínicas de estética. A combinação de 2 ativos biotecnológicos está entre as tecnologias mais promissoras dessa nova era. Entenda agora como essa inovação pode transformar os cuidados com a pele, com o repórter Tiago Norões. Olá! A estética tem avançado bastante quando o assunto é cuidado com a pele. A gente vai trazer hoje uma novidade, que é a utilização de 2 ativos biotecnológicos. É o PDRN e os exossomos. Quem vai explicar para a gente é a fisioterapeuta dermatofuncional Carla Bessa. Doutora Carla, o que é que se trata esse PDRN e esses exossomos e como eles são capazes, né, de rejuvenescer a nossa pele? Pronto, o que são, né, esses 2 ativos tão importantes e que estão sendo divulgados ultimamente como uma revolução na estética regenerativa. Regenerativa por quê? Porque o nosso objetivo é regenerar as células que estão danificadas, envelhecidas, adoecidas. Então, ele veio com a proposta de restaurar o DNA danificado das nossas células, devolvendo novamente a jovialidade daquela célula que já está envelhecida, com o processo de envelhecimento, seja de uma mancha de pele, seja de uma ferida, um processo de cicatrização lento. Então, o PDRN ele veio para restaurar o DNA das células, de forma que vai regenerar qualquer estrutura celular. E os exossomos é um outro ativo que veio para facilitar a comunicação entre essas células. Então, os 2 juntos promovem essa ação de regeneração da nossa pele como um todo. Então, ele pode ser indicado em diversas funções, desde uma manchinha de pele, desde o envelhecimento, desde rugas finas, né, que incomoda a gente com o envelhecimento, feridas abertas, cicatrizes. Então, ele tem assim uma ampla escala de utilização. E uma dúvida que as pessoas têm, mas como você vai aplicar esse PDRN? Como é que ele é utilizado, como ele é introduzido na nossa pele? Então, existem 2 formas que a gente tem de aplicar os exossomos e o PDRN. Primeiramente, eu preciso facilitar a abertura na minha pele. Como que eu vou facilitar? Existe uma técnica que a gente chama que é o microagulhamento, que é com uma técnica, uma canetinha com microagulhas, que ela vai abrir canais de penetração na pele, e em seguida a gente vem com esses ativos, que ele é em forma de líquido, e a gente vai aplicar depois de fazer a técnica de microagulhamento.
Outra técnica também seriam os procedimentos a laser. Então, a gente faz a aplicação do laser sobre a pele do paciente e, em seguida, a gente vem aplicando algumas gotinhas do PDRN e exossomos. Então, eu preciso abrir caminho para esse produto entrar. Eu não posso chegar simplesmente com ele numa formulação em creme, o líquido, e aplicar sobre essa pele, sem facilitar a entrada deles por meio de um laser, por meio de um microagulhamento. E aí, a partir disso, eles vão agir regenerando essas células e resgatando aquele DNA que já está envelhecido, transformando-os, jovens novamente. Agora, doutora, uma pergunta que muita gente deve estar fazendo é a partir de que idade esse tipo de tratamento pode ser indicado? Eu costumo falar, a ciência, que o processo de envelhecimento ele começa a ser bem gradativo a partir dos 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, você já pode, sim, começar a pensar em introduzir um tratamento como esse, que é um tratamento convencional, que vem sendo muito utilizado e de uma forma que você vai retardando o envelhecimento celular. Então, não tem uma idade mínima para fazer. Por exemplo, rugas finas, você já começa a ter, às vezes, muito jovem, com 20 anos, você vai fazendo aquela expressão facial, pessoas que são muito expressivas. Então, tem gente que com 18 anos já tem uma ruguinha. Dá para tratar? Dá. Agora, o que você precisa observar? Já tem os sinais? Já apresenta algo que possa ser utilizado? Sim. Então, vamos fazer uso do tratamento. Agora, doutora, é indicado esse tratamento para qualquer tipo de pele? Tem alguma contraindicação? Qualquer tipo de pele. Agora, claro que podem apresentar processos alérgicos? Sim. Então, previamente, quando a gente sabe que o histórico do paciente é um histórico alergênico, então a gente faz geralmente uma área teste. Então, a gente aplica em um local previamente para saber se esse paciente vai apresentar alguma reação alérgica. Doutora, e quais são os principais benefícios, né? E quanto tempo demora assim, para esse tipo de tratamento, para tudo ficar bem assim na pele? Depende do caso. Então, quando a gente fala de manchas de pele, por exemplo, a gente tem os resultados muito rápidos. Você começa a perceber, eu tenho casos que a gente, com uma semana, a gente já começa a ver aquela mancha que era mais escura começar a clarear e muito rapidamente a gente vê esses resultados. Por isso que ele vem com essa promessa, que na realidade é uma promessa, mas que está sendo real, de entregar esse resultado muito rápido, porque ele é revolucionário. Então, é um ativo realmente revolucionário que vai atuar onde precisa agir, no caso, a célula que está lesada, danificada, adoecida, e ele vai resgatar a jovialidade daquela célula. Doutora, quais são os cuidados pós esse procedimento que é realizado? Bom, quando termina o procedimento, o paciente vai se apresentar com a pele vermelha, um pouquinho inchada devido ao microagulhamento ou o laser, vai depender do que a gente vai escolher. Então, quando termina, obviamente, evitar a exposição ao sol, evitar estar em ambientes quentes. O nosso clima é um pouco complicado, mas naquele dia a gente pede para ter todo esse cuidado com a pele, evitar a exposição à claridade, entrar num carro quente, utilização do protetor solar. Dependendo do tratamento que a gente vai fazer a indicação do uso do protetor solar imediato ou um pouco mais tardio. Então, essas orientações vão depender muito de cada situação o qual a gente vai tratar. A gente agradece, então, aqui a participação da doutora Carla Bessa, ela que é fisioterapeuta dermatofuncional, que explicou tudo para a gente sobre esses procedimentos novos no mercado, que é a utilização de 2 ativos biotecnológicos, o PDRN e os exossomos. Agora a gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.